Graça e paz, meus irmãos. Louvado seja Deus. Gostaria que os amados irmãos abrissem vossas Bíblias, o livro dos Hebreus. Nós vamos ler apenas um verso, do capítulo 10, o verso 23. Eu gostaria que vocês deixassem vossas Bíblias abertas, porque nós vamos discorrer em alguns textos. Amém? Hoje, nós vamos falar acerca das promessas de Deus, né? O tema é: creia nas promessas e confia em Deus. E o texto base, como eu disse que nós vamos utilizar, é o de Hebreus capítulo 10, verso 23. Amém? Todos acharam? Diz assim a santa palavra do nosso Deus: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, ó Deus, estamos aqui, Senhor, gratos por este momento, Senhor, que Tu nos concedeste, Deus, de, como povo Teu, nos reunirmos, ó Deus, para juntos, ó Deus, desfrutarmos, ó Deus, da Tua palavra, Senhor. Mas temos, ó Deus, consciência de que se o Senhor, ó Deus, pelo Teu Santo Espírito, ó Deus, não iluminar a nossa mente, não nos capacitar, não, ó Deus, iluminar para que venhamos compreender a verdade, ó Deus, nós não temos como fazer, ó Deus. Por isso nós te pedimos em nome de Jesus, nesta noite, neste momento, o Teu auxílio, a Tua ajuda, a Tua capacitação, ó Deus, para que todos nós possamos, ó Deus, ser instruídos por meio da Tua palavra, Senhor. Que em nome de Jesus, ó Deus, nós possamos, ó Deus, ó Pai, ser, ó Deus, não apenas, ó Deus, ouvintes, como já foi nos dito esta noite, Senhor, mas que a Tua verdade, ó Deus, possa penetrar o nosso coração e que nós possamos viver por ela para a glória Tua, Senhor. Te peço, ó Deus, em nome de Jesus, nos ajuda e que em nome de Jesus, tão somente, ó Deus, o Teu nome, Senhor, seja engrandecido e exaltado nesta noite e que todos nós possamos ser edificados pelo Senhor. É assim que nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Meus amados irmãos, a Bíblia é um livro de promessas, né? Quando nós olhamos para as Escrituras, existem diversas promessas. Muitas dessas promessas já foram cumpridas, né? Em alguns indivíduos de forma específica, né? Deus cumpriu algumas promessas. Deus cumpriu promessas também para o seu povo. E Deus também hoje ainda está cumprindo promessas, pois as promessas elas têm a perspectiva não só do passado, mas do presente e do futuro. Então, promessas que já foram cumpridas, promessas que estão se cumprindo hoje à noite nas nossas vidas, e promessas que irão se cumprir. A Bíblia é um livro de promessas. E mesmo nós vivemos um tempo de tanta incerteza, irmãos, de tanta, promessas humanas que falham, e nós temos visto muitos homens falhando nas suas promessas. Quando nós vemos algumas circunstâncias, algo que acontece, algumas dificuldades, pessoas com dificuldades financeiras, enfermidades, tantas coisas que surgem, pessoas que, de certa forma, perderam algo, ou perderam um ente querido, assim, de forma abrupta, ou, sei lá, naquele seu planejamento, no seu plano, algo que você fez não deu nada certo. E assim, muitas pessoas, com isso, tendem a enfraquecer a promessa de Deus. Como se as promessas de Deus, não tivessem mais valia, não valesse mais para aquelas pessoas. Mas, irmãos, quando nós, como eu disse no início, nós examinamos as Escrituras, quando nós olhamos as Escrituras, a Bíblia ela vai nos advertir, ela vai nos chamar a atenção que nós não devemos olhar para a nossa instabilidade, para a instabilidade das circunstâncias que nos cercam. A Bíblia vai nos advertir e nos chamar a atenção que nós devemos olhar para um Deus grandioso, um Deus que é fiel. Um Deus que é fiel, não a nós, mas à sua palavra. Um Deus que é fiel à sua palavra. Comumente a gente diz, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel, mas, no entanto, a gente não vive essa verdade. Irmãos,
Verdadeiramente Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é fiel. E é isso justamente que o autor aos Hebreus, ele quer nos chamar a atenção. Para não estarmos olhando para as circunstâncias, para não estarmos olhando para as adversidades que surgem, para a instabilidade, para a inconstância que existe dentro de nós. Pois a promessa de Deus, ela não falha. As nossas promessas falham sim, mas as promessas de Deus não falham, irmãos. E é isso que nós devemos olhar. Nós devemos olhar para a fidelidade de Deus, para esse Deus grandioso, que vela para cumprir a sua verdade. E é isso que nós precisamos mais do que nunca. Porque muitos irmãos, muitos crentes hoje sofrem. Muitos crentes hoje sofrem e padecem porque acham que Deus falhou nas suas promessas. Ou que Deus deixou de cumprir as suas promessas. Mas, irmãos, às vezes nós conversamos com algumas pessoas que estão decepcionadas ou frustradas porque dizem, Deus me prometeu algo e não cumpriu. E a gente começa a conversar e a gente percebe logo que muitas dessas promessas que as pessoas se apegam, não são promessas de Deus. São promessas que são feitas pelos homens. E é isso que vem. Aí muitas pessoas se decepcionam, né? Ou simplesmente pessoas que durante as lutas que estão passando, sabe? Deixam de confiar, deixam de verdadeiramente crer naquilo que Deus prometeu. Né? Naquilo que Deus prometeu. Porque, como eu disse, muitas das vezes nós sofremos porque nós acreditamos, irmãos, em promessas que Deus nunca deu ao seu povo. Que Deus nunca deu ao seu povo. Tenhamos certeza, meus amados irmãos, as promessas de Deus, elas são infalíveis. As promessas de Deus é certeza absoluta. Tem um ditado popular que a gente usa comumente aqui no Nordeste, né? Prego batido e ponta virada. A promessa de Deus é assim. Deus nunca falha nas suas promessas. Porque, irmãos, sabe o que é que Deus se revela para nós por meio da sua palavra? Ele vai dizer, um dos seus atributos é a imutabilidade. Ou seja, Deus é imutável. Deus não muda. Como nós. Tem hora que nós estamos alegres, de repente estamos tristes, de repente estamos com raiva, de repente estamos emburrados e algo não acontece do nosso jeito, a gente já fica assim. Deus, Ele não muda, não há variação. E muitas das vezes nós pensamos que Deus é igual a nós. Deus, Ele não muda, irmãos. E aquilo, irmãos, que Ele diz na sua palavra, né? Que Ele se revela para nós, né? Ele diz isso, que Ele não muda. Ele é um Deus imutável. Ele não é um Deus inconstante como nós somos inconstantes. E é um Deus que é fiel com a sua palavra. Um Deus que vela para cumprir o que Ele prometeu. É isso que o Senhor diz na sua palavra para nós. Ele jamais volta atrás das suas promessas. Quem de nós aqui nunca prometeu algo e chegou lá na frente, eita, não vai dar mais para fazer. Mas Deus não. Deus, o que Ele prometeu, irmãos, Ele cumpre. Ele age de acordo com a sua vontade livre e soberana. Ele age de acordo com os seus decretos. Ele age de acordo com a sua vontade. Ele é um Deus que não muda, é um Deus que não volta atrás. E Ele não vai agir de acordo com a nossa oscilação. Ele não vai agir de acordo com a nossa inconstância. Ele age de acordo com a sua vontade. Então, como a palavra diz, irmãos, aquilo que Ele declara é de geração em geração e não muda. E não muda. Então, diante disso, nós que somos povo de Deus, nós podemos descansar, sabe? Descansar nessa verdade. Que Deus, Ele cumpre o que promete, sabe? Porque, mesmo diante das nossas dúvidas, mesmo diante das nossas fraquezas, mesmo diante das nossas limitações, mesmo diante das nossas inconstâncias, Deus, Ele permanece constante e cumpre tudo aquilo que Ele promete na sua palavra com relação a nós que somos o seu povo, sabe? E quando, como eu disse, né, muitas das suas promessas já foram cumpridas no seu povo.
muitas estão se cumprindo. Hoje nós estamos aqui porque Deus, Ele está cumprindo a sua promessa em nossas vidas. Ele está nos sustentando hoje, mais um dia. A sua graça foi sobre as nossas vidas, mais um dia. Ele nos livrou do mal, mais um dia. As suas misericórdias nesta manhã foram renovadas sobre as nossas vidas. Promessas de Deus cumpridas hoje na nossa vida. Ele nos livrou do mal, como ele diz na primeira carta a João. Sabe? Então, meus amados irmãos, nós, como povo de Deus, nós não podemos duvidar. Deus, Ele cumpre suas promessas. É um Deus fiel. E talvez o que nos falta entender é o que realmente Deus nos promete. Sabe? Porque muitas das vezes a gente pensa que Deus, Ele nos prometeu coisas assim que a gente fica... Será que Deus nos prometeu mesmo isso? Quando a gente olha para as Escrituras. Deus nos prometeu vida fácil, irmãos? Onde é que tem nas Escrituras que Deus disse assim: a partir do momento que vocês me seguirem, vocês terão vida fácil. E tem pessoas que querem ter uma vida fácil. Quando foi que Deus prometeu que iria nos dar uma vida de total conforto? Não encontramos isso nas Escrituras. Não encontramos isso. Onde foi que Deus nos disse que nós teríamos uma vida sem sofrimento, sem perseguição? Em nenhum momento. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Jesus disse que no mundo nós seríamos perseguidos. O maior inimigo somos nós mesmos. A nossa carne. Então, irmãos, Deus não nos prometeu riqueza, Deus não nos prometeu saúde inabalável, né? Tem pessoas que vendem isso aí. Isso é um falso evangelho. Não existe isso. Deus nunca prometeu isso. Deus prometeu sim a sua graça, a sua misericórdia, a sua bondade, o seu consolo. Isso é o que está na sua palavra. E é isso que nós precisamos nos apegar. Nós não podemos ser enredados por essas coisas, por aquilo que Deus não fala na sua palavra. Foi isso que Deus nos prometeu. A sua presença, Ele disse que estaria conosco todos os dias. Ele disse que no momento da dor e da aflição estaria conosco. No momento da angústia, até no vale da sombra da morte, Ele disse que estaria conosco. Essa é a promessa de Deus para nós. É essa promessa que nós precisamos nos apegar, para que a gente não fique como muitos cristãos aí, se decepcionando. Sabe? Se decepcionando por aquilo que diz que Deus prometeu e Deus não prometeu. Deus nos prometeu, irmãos, e cumpriu e cumpre, sempre. E eu sei que todos nós já fomos alcançados pelas promessas de Deus. Todos nós já fomos alcançados pelas promessas de Deus. Senão, nenhum de nós estaríamos aqui hoje à noite. Então, lembremos sempre disso. Deus cumpre o que promete. E nem tudo o que desejamos é promessa de Deus, né? No texto que nós lemos, né, o contexto da carta aos Hebreus é o seguinte: ela foi escrita, né, para cristãos que estavam o quê? Sofrendo perseguição. Muitos deles estavam perdendo seus bens, né? Vamos voltar aqui só no capítulo 10, né? Aliás, mais à frente um pouco, nos versos 32 a 34. O que é que estava acontecendo com esse povo? Verso 32 vai dizer, do capítulo 10: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuir de vós mesmos patrimônio superior e durável. Ou seja, até o que eles tinham estavam sendo tomados. E o autor aos Hebreus diz, né, no final aqui, tendo ciência que vocês possuem um patrimônio superior, um patrimônio durável. Esse era o contexto da carta. No capítulo 12, verso 3, vai falar que muitos estavam cansados espiritualmente. Estavam fadigados por causa da perseguição, por causa das lutas.
No verso 38 do capítulo 10, muitos deles estavam tentados a retroceder, ou seja, a voltarem atrás, diante de tanta luta, diante de tanto sofrimento, diante de tanta perseguição. Esse era o contexto em que essa carta foi escrita, sabe? Era como se eles estivessem perguntando assim: será que vale a pena continuar? Diante de tanto sofrimento, diante de tanta luta. Será que diante de tantas lutas ainda vale a pena acreditar nas promessas de Deus? E é interessante, irmãos, que o autor aos Hebreus, ele não vai usar uma psicologia, não estou falando da psicologia em si, né? Desse positivismo que existe por aí, né? De chegar assim e dizer, talvez dissesse assim, ele poderia dizer assim: olhe para dentro de vocês, vocês são capazes, né? Vocês conseguem, acreditem em vocês mesmos. Saiam dessa situação por meio da força e da inteligência e da capacidade de vocês. O autor aos Hebreus, ele não diz isso. Pelo contrário. Né? Ele não vai dizer que eles vão sair dessa situação com a força deles, com a inteligência deles. O que ele vai nos mostrar nesta carta é que o crente, né, mesmo em meio às tempestades, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às adversidades da vida, eles devem perseverar. Sabe por quê, irmãos? Porque a perseverança do crente não está baseada na sua força. A perseverança do crente vem do próprio Deus. Ele é quem nos faz perseverar. Ele é quem nos faz perseverar. Sabe? Não é na nossa força, não é na nossa inteligência, não é na nossa capacidade intelectual, cognitiva, sei lá. Não. A nossa força para perseverar vem do próprio Deus. A base é a fidelidade do próprio Deus. E é isso que nós precisamos, sabe? Entender e compreender. A nossa base de perseverança, ela está fundamentada no caráter de Deus. Num caráter de Deus que é fiel às suas promessas para o seu povo. Guardemos firme, porque quem fez a promessa é fiel. Então, irmãos, o cerne da perseverança cristã é esse: a fidelidade de Deus. Nós perseveramos porque Deus, ele é fiel, né? No contexto que está inserido o texto que nós lemos no verso 23, a partir do verso 19, o autor aos Hebreus, ele, antes de nos dar essa ordem de guardar firme a confissão, ele vai nos trazer grandes verdades, né? Grandes verdades, vai nos lembrar grandes verdades acerca de por que nós devemos obedecer, por que nós devemos guardar firme essa confissão da esperança. E ele vai, a partir do verso 19, vai dizer por que nós devemos guardar. Primeiro, porque nós temos acesso pelo sangue de Jesus. Meus amados irmãos, ele quer nos mostrar de que a comunhão com Deus não depende dos nossos méritos. Não depende de esforço nosso. A nossa comunhão com Deus hoje existe por causa da obra do sangue derramado de Jesus Cristo. Ou seja, por causa da obra de Cristo. Hoje nós temos comunhão com Deus por causa da obra de Cristo. Não foi por esforço meu nem seu, foi por causa de Jesus Cristo. E é isso que o autor aos Hebreus quer, a partir do verso 19, ele dizendo: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Hoje nós temos acesso direto ao Pai por causa da obra de Cristo. Como a palavra diz, o véu foi rasgado e podemos nos aproximar hoje dos santos dos santos, com ousadia, com intrepidez, sabendo que o sacrifício de Cristo foi que nos tornou aceitáveis diante de Deus. Foi pelo sangue de Jesus Cristo. Tão somente pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário.
E esse privilégio, irmãos, deveria encher o nosso coração. Sabe? Deveria encher o nosso coração de quê? De alegria. Hoje nós temos acesso direto ao Pai. O Deus grandioso. O Deus criador dos céus e da terra. Por causa da obra de Jesus Cristo. Nós não somos merecedores, mas por causa do sangue de Jesus Cristo, hoje nós podemos nos achegar ao Pai. E de forma, sabe, não só grato, mas também confiante. Porque nós hoje estamos diante de Deus, não apenas como uma criatura, mas hoje nós somos filhos de Deus. É assim que a palavra nos diz. Nós nos tornamos filhos de Deus, por causa da obra de Jesus Cristo. Então, há um convite. Nós não devemos entrar, não por nossa justiça, mas tão somente pela graça de Jesus Cristo. Que essa certeza, irmãos, fortaleça o nosso coração, fortaleça a nossa fé, fortaleça a nossa esperança, para que a gente possa continuar perseverando, confiando sempre que na fidelidade de Deus. No verso seguinte, ele vai também falar outra grande verdade, que nós temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Meus amados, é outra verdade que deve alegrar também o nosso coração e trazer-nos consolo. Jesus Cristo, Ele não é apenas um mediador que nos dá acesso ao Pai. Ele também, como grande sacerdote, é aquele que está continuamente intercedendo por nós diante do Pai, cuidando da nossa vida espiritual, sabe? Sustentando as nossas vidas, nas nossas lutas diárias. Jesus não é apenas aquele que permite nos achegarmos ao Pai, mas aquele também que está intercedendo por nós, sabe? Nós, diante disso, nós somos também convidados a descansar diante de Cristo, sabe? Descansar diante dos cuidados de Cristo. Daquele que conhece as nossas fraquezas, conhece as nossas limitações, conhece a nossa inconstância, sabe? Hoje nós não precisamos mais caminhar sozinhos, Jesus Cristo, Ele está conosco, sabe? Nós não precisamos mais temer o futuro, Jesus Cristo está conosco, e há uma promessa futura para nós, nós não precisamos temer. E eu sei que muitas das coisas que acontecem no mundo, a gente fica assim preocupado, não sabe, mas a nossa garantia, irmãos, é certa. No futuro nós estaremos com o nosso Senhor. É uma garantia, e é uma promessa que não foi feita por homem, mas pelo próprio Senhor. Pelo próprio Senhor. Nós não devemos temer o futuro. Jesus Cristo está conosco. Então, a nova aliança, ela produz não só acesso, como também mediação. Então, diante disso, ao autor aos Hebreus, ele vai nos dar essa ordem, que nós devemos guardar firme a confissão da esperança. E o que seria isso? Guardemos firmes a confissão da nossa esperança ou da esperança. Meus amados irmãos, a confissão da esperança é o evangelho que nós confessamos. E o que é que nós confessamos? Então aí, alguns dos textos eu coloquei aí, Romanos capítulo 5, verso 8, o que é que o apóstolo Paulo vai dizer? Que Cristo morreu em nosso lugar. Que Deus nos amou e Cristo morreu em nosso lugar. Então, Cristo morreu para pagar a nossa dívida, que era impagável. Ele se tornou maldição em nosso lugar. Cristo morreu em nosso lugar. A morte de Cristo era nossa, mas Ele morreu em nosso lugar. Mas Ele não só morreu, Ele ressuscitou. Paulo, quando escreve aos Coríntios, acerca da dúvida da ressurreição, Paulo vai afirmar isso. Cristo vive, irmãos. Ele ressuscitou e hoje Ele está vivo. Ele vive, Cristo reina, Cristo vive. Essa é a mensagem do Evangelho. Cristo morreu por nós pecadores, mas hoje Ele vive. Cristo, como a gente disse, Ele intercede por nós. Autor aos Hebreus, no capítulo 7, verso 25, vai dizer isso. Ele está intercedendo por nós, continuamente.
E a promessa lá em no Evangelho de João, capítulo 14, nos versos 1 ao 3, o que é que ele disse? Eu vou, vocês não fiquem perturbados não. Eu vou preparar o lugar, mas eu vou voltar. Vou voltar para buscar vocês. Eu vou voltar para buscar vocês. Não se preocupem não. Sabe? Então, essa é a mensagem do Evangelho. Então, essa verdade, irmãos, de que Cristo morreu em nosso lugar, de que Cristo vive, que Cristo ressuscitou, que Cristo intercede por nós e que Ele irá nos buscar, isso deve estar acima de qualquer circunstância adversa. É isso que nós devemos declarar, independente das circunstâncias, independente das situações que venham. Nós hoje, irmãos, nós somos um povo de propriedade, como Pedro diz, de exclusividade do nosso Senhor. Nós pertencemos ao Senhor. Nós não somos mais um povo que vive aí de forma aleatória. Nós pertencemos ao Deus Todo-Poderoso, irmãos. Ao Deus Todo-Poderoso. Embora no presente tempo, como Paulo vai dizer, nós ainda passamos por muitas lutas, por muita situação difícil, mas o Senhor está conosco. Ele está conosco em todo tempo. Então há uma promessa futura de que um dia nós iremos para todo sempre estar com o nosso Senhor. Então nós não podemos negociar essa verdade. Nós não podemos de forma nenhuma, retroceder. Mesmo que as lutas venham, mas nós precisamos guardar essa verdade firmada em nosso coração. Eu não merecia estar aqui, mas Cristo morreu em meu lugar. Eu não merecia, mas Cristo verteu o seu sangue precioso para que hoje eu pudesse ter vida. O meu destino era a condenação eterna, mas por meio de Jesus Cristo, o Senhor mudou a minha sorte. Mudou a nossa sorte, porque o nosso destino era a perdição eterna e Ele nos deu vida. E hoje Ele está vivo, reinando, absolutamente reinando, ao lado do Pai, intercedendo por nós, nos ajudando nas nossas aflições, nas nossas angústias, intercedendo por nós, porque nós, muitas das vezes, nós falhamos, mas Ele está lá, intercedendo por nós. E a promessa futura é de que um dia Ele virá nos buscar, e quando nós estivermos ao seu lado, nenhuma dor, nenhum sofrimento haverá mais de existir. Para todo sempre, as lágrimas dos nossos olhos serão enxutas. Não haverá mais dor, não haverá mais aflição, não haverá mais angústia. Tudo cessará. E é isso, irmãos, que deve alimentar o nosso coração, essa verdade. Guardemos firmes a confissão da esperança. Isso é que nos dá esperança, irmãos. Isso é que deve nos dar esperança. E é isso que deve alimentar a nossa alma. O pastor Martin Lloyd-Jones, ele vai dizer o seguinte: o cristão cai quando deixa de falar as verdades de Deus ao seu coração. E começa a escutar ou a ouvir demais a si mesmo. E é uma verdade, irmãos. Quando nós nos apartamos da verdade de Deus, dessa palavra, dessas promessas que, nos sustenta, alimenta a nossa alma, é um combustível para que a gente possa continuar na jornada, e começamos a escutar a nós mesmos, a olhar para as dificuldades, as circunstâncias, com certeza nós iremos sucumbir. Com certeza nós iremos, fazer igual aos hebreus aqui, querer retroceder, nós ficamos cansados. Então, perseverança é sempre pregar ao coração abatido. Lembra do Salmo 42? O salmista diz: por que está abatido a minha alma? É pregar para nós mesmos diante das dificuldades. Por que está abatido a minha alma? Confie em Deus, eu ainda o louvarei. Eu ainda o louvarei. Circunstâncias são momentâneas e nós estamos falando de verdades eternas. De verdades eternas. Deus prometeu, Deus não falha. Deus prometeu, Deus cumprirá. É isso que deve alimentar o nosso coração, É isso que devemos pregar a nossa alma, Todos os dias. Aí ele vai dizer, guardamos firme a confissão, ele vai também falar sem vacilar. E é interessante esse termo, que no original, a palavra não oscilar, ou vacilar, ela tem o sentido de
aquela pessoa que está sendo empurrada de um lado para o outro. Ou seja, está oscilando, né? Aquela pessoa que é jogada de um lado para o outro. E muitas das vezes os crentes, nós agimos assim. Nós vacilamos, nós oscilamos demais. Sabe? E alguns pontos que a gente vacila, irmãos, ou oscila, é quando nós queremos, sabe, primeiramente interpretar Deus pelas circunstâncias. Achamos muitas das vezes que Deus se esqueceu de nós. Só basta acontecer um problema. Achamos que somos tão merecedores, porque Deus fez isso comigo. Eu não merecia. Porque eu estou passando essa situação. Começa a questionar Deus. Então, olha para a circunstância, quer interpretar Deus pelas circunstâncias. Sabe? Por que isso aconteceu comigo? Achando que Deus, como eu disse, Ele é inconstante como nós somos. Meus amados irmãos, quando nós começamos a interpretar Deus pelas circunstâncias, nós estamos correndo um sério risco de permitir que essas situações que são passageiras, que são transitórias, elas possam mudar a percepção que nós temos sobre o caráter de Deus. Sabe aquela coisa de que você olhar tanto para as circunstâncias e achar que Deus não é possível para mudar nem transformar uma situação? E muitas das vezes nós olhamos assim. Nós queremos interpretar Deus como se o problema fosse maior que Deus. Como se aquela situação ali, Deus não pudesse mudar nem transformar. E isso é um perigo. Porque quando nós pensamos assim, isso vai nos levar à dúvida. Nós começamos a duvidar do poder de Deus. E a Bíblia vai revelar um Deus que é todo poderoso. Um Deus que para Ele não há impossíveis. Um Deus que não há impossível. Sabe, Ele é o Deus do impossível. Então, precisamos ter muito cuidado com isso. Não interpretar Deus pelas circunstâncias. Porque senão nós começaremos a duvidar da sua fidelidade e do seu cuidado para conosco. E também perigo de esquecermos que Deus ele é imutável, né? De esquecer de que a palavra de Deus, irmãos, ela é verdadeira em todo o tempo, independente das circunstâncias que estejam ao nosso redor. Um outro motivo que nos faz muitas vezes oscilar e vacilar é quando achamos que Deus está demorando demais. Deus está demorando a agir. Muitas das vezes nós achamos que a promessa de Deus é sinônimo de imediatismo. Nós somos muito imediatistas, nós queremos as coisas que aconteçam assim no... Mas, irmãos, nós temos que entender que o relógio de Deus é diferente do nosso. Para começar, nós estamos inseridos no tempo. Deus, ele não está no tempo, ele é um Deus eterno. Sabe? Então nós queremos ajustar os ponteiros do nosso relógio com os ponteiros do relógio de Deus. E isso nunca vai dar certo. Sabe? Sabe por quê, irmãos? Porque as promessas de Deus, elas são cumpridas segundo o relógio de Deus e não segundo o nosso. É no tempo de Deus. É no tempo de Deus, porque é para a glória de Deus. Não é para a glória do homem. Então é no tempo de Deus. Charles Spurgeon dizia que Deus, ele nunca está atrasado nem adiantado. Ele só chega na hora certa. Ele só chega na hora certa. Quantas pessoas aqui já passaram tanto tempo com tanto uma promessa e passaram-se muitos e muitos anos? Deus cumpriu. E outras promessas que Deus prometeu e se foram realizadas, mas é no tempo de Deus, porque Deus ele sabe trabalhar no nosso caráter, no nosso coração, trabalhar a nossa ansiedade, sabe? É no tempo de Deus, não é no nosso tempo. Então nós não podemos vacilar, oscilar, sabe? Achando que Deus está demorando, sabe? Que Deus está atrasado, sabe?
que Deus ele prometeu e não cumpriu no devido tempo. Não, irmãos, de forma nenhuma. O tempo de Deus é perfeito, assim como ele é, sabe? Uma outra oscilação é quando nós comparamos a nossa vida com a vida dos ímpios. E é interessante isso, porque, irmãos, comumente a gente olha assim e vê a vida dos ímpios uma maravilha. Aí a gente esquece que lá no Salmo 73 tem uma instrução já para nós, que nós somos povo de Deus. O que é que diz lá no Salmo 73? Asaf diz, parafraseando, que chegou e viu aquele povo lá, aquele povo não sofria, aquele povo não tinha dificuldade. E muitas das vezes nós também estamos assim. Tanta injustiça, Senhor, tanta injustiça, tanta coisa, tanta gente ruim fazendo isso e nada, Senhor. Asaf diz que quase que ele vacila, quase que ele cai aos pés, não foi? Aí Deus, trouxe, como se Deus se revelasse para ele naquele momento, o que você tem, Asaf, eles não têm. O que nós temos, irmãos, os ímpios não têm. O que nós temos, os ímpios não têm. Embora eles pareçam levar uma vida, sabe, muito boa, muito agradável, cheia de prazeres, de desfrutar muitas, mas o mais precioso nós temos e eles não têm: Jesus Cristo. E muitos crentes às vezes olham para a vida dos ímpios, e querem comparar com a sua vida. Mas, Senhor, eu te sirvo. Senhor, eu vou para a tua igreja, eu oro, eu vou para o culto matutino, eu vou para a oração. Senhor, eu estou te servindo, eu ajeito a casa. Senhor, meus irmãos, e fulano ali não faz nada, e não sei o quê, e vive fazendo, e vive, Senhor, e tem uma vida tão... A gente tem que parar com isso. Nós temos o que é de mais precioso. Pedro vai dizer, na sua carta, que na época o metal mais conhecido era o ouro, que o sangue de Jesus era mais precioso do que o ouro que existia na época. E é isso, irmãos, Jesus Cristo é muito mais precioso do que qualquer valor mundano possa ter. E nós temos a Cristo, eles não têm a Cristo. Então nós não podemos vacilar fazendo comparação, que eles têm uma vida confortável, que eles têm uma vida boa, que eles têm uma vida... Não, porque como eu disse no início, nem nada disso o Senhor não nos prometeu. O Senhor não nos prometeu vida fácil, o Senhor não nos prometeu vida confortável. O Senhor nos prometeu, como eu disse, a sua graça, a sua bondade, a sua assistência, o seu consolo sobre as nossas vidas, todos os dias. Foi isso que o Senhor nos prometeu. E é isso que a gente precisa se apegar, sabe? Para que a gente não vacile, para a gente não oscilar, sabe? Porque, incomparavelmente, irmãos, melhor do que qualquer riqueza, melhor do que qualquer conforto, melhor do que qualquer prazer que o mundo possa ter ou oferecer, é incomparavelmente melhor estar com Cristo. É incomparavelmente estar melhor com Cristo. E é de Cristo, irmãos, que nós precisamos. Por isso que o autor aos Hebreus diz: não vacilem, sabe? Não olhem para essas coisas, sabe? Continuem, lutem, resistam. Não deixe que isso, sabe, tome conta do coração de vocês. Como diz o John Piper, falando acerca disso, ele disse que a fé, irmãos, é uma luta diária. É uma luta diária. E nessa luta diária, nós não podemos deixar de enxergar a beleza de Cristo, que muitas das vezes as trevas querem encobrir. Nós precisamos ter isso em mente. A fé não é uma ausência de luta, mas pelo contrário, é uma luta constante para não perder de vista a fidelidade de Deus sobre as nossas vidas. É isso que nós precisamos, E no fim ele vai dizer que quem prometeu, quem fez a promessa é fiel. Então aqui está o fundamento, irmãos. Podemos dizer assim, o tema central, A perseverança não vai estar na nossa disciplina, na nossa constância, nas nossas emoções, ou com qualquer coisa que a gente possa fazer. Como eu disse, o fundamento da nossa perseverança está aí. Deus é fiel. Que, como eu disse, a fidelidade de Deus é um atributo imutável. Em alguns textos que eu coloquei aí,
mas, devido ao tempo, a gente vai só dar uns textos bastante conhecidos. Números capítulo 23, 19. O que é que diz lá? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ou seja, então a base da nossa confiança está na natureza de Deus. Deus é perfeito, Deus é verdadeiro e Deus é confiável. Deus é confiável. Por isso nós podemos descansar nas promessas de Deus. Por isso nós podemos descansar nas promessas que Ele fez, porque essas promessas, irmãos, jamais serão quebradas. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. 2 Timóteo capítulo 2, verso 13. Se somos infiéis, Ele permanece fiel. Então, mesmo quando a gente vacila, mesmo quando a gente estamos instáveis, Deus, Ele não muda em relação a nós. Olha que coisa grandiosa. Mesmo quando a gente está, fraquejando na nossa fé, Deus, Ele não muda em relação a nós. Então, a fidelidade de Deus nunca vai depender das nossas ações. Nunca vai depender daquilo que nós podemos fazer. Porque é fruto do caráter perfeito e santo de Deus. Ser um Deus fiel. Então, nós podemos confiar que Ele continuar cumprindo as suas promessas nas nossas vidas, independente das nossas limitações. Porque, se somos infiéis, Ele permanece fiel. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 24. Fiel aquele que vos chama, o qual também o fará. Meus amados, somos chamados de Deus? Sim ou não? Nós somos chamados por Deus? Sim ou não? Nós fomos alcançados pelo Senhor? Então, nós podemos confiar plenamente que Ele irá cumprir o que prometeu na nossa vida. Fiel é aquele que vos chama, o qual também o fará. Então, não depende da nossa força, não depende do nosso mérito, mas tão somente da fidelidade inabalável do nosso Deus. Sabe? Podemos ter essa certeza que o próprio Deus, Ele realizará o que Ele iniciou em nós. Ele concluirá, né? E diante disso, nós podemos ver várias promessas, irmãos, no Antigo Testamento. Deus prometeu a Abraão, não foi? Era humanamente impossível. A idade de Abraão, a idade de Sara, né? Humanamente impossível eles terem um filho. Mas o que é que Deus prometeu? Que da descendência deles, né? E seria uma numerosa multidão, né? Como? Como assim? Como as famílias, todas as famílias seriam benditas da terra? Velhice, esterilidade, uma promessa de um filho já nessa idade. Mas o que é que aconteceu? Depois de 25 anos, né, Gênesis capítulo 21, verso 1, a Bíblia diz que Deus cumpriu aquilo que havia prometido. Deus visitou a Sara, como havia dito. Né? Como havia dito. Deus prometeu também libertar o povo de Israel. O povo estava escravizado há mais de 400 anos e Deus disse que iria libertar. Deus, com sua mão poderosa, libertou o povo. Deus prometeu e cumpriu. Né? Deus prometeu que ia enviar o Messias e Ele enviou o Messias. Isaías capítulo 9, verso 6. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O príncipe da paz, Ele vive, Ele veio. Deus prometeu cumpriu as suas promessas. Então, irmão, se Deus cumpriu a maior promessa, que é Cristo, com certeza, Ele cumprirá todas as demais promessas sobre as nossas vidas, irmãos. Aquilo que Ele tem para nós. Né? Temos também promessas no Novo Testamento. O próprio Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias. O Senhor está conosco todos os dias. Ele não nos abandona, né? João 14, 2, ele disse que na casa do meu pai há muitas moradas. Então, como eu disse anteriormente, nós um dia estaremos para sempre com o nosso Senhor. Né? Ele nos prometeu que nos daria vida eterna. Hoje nós temos vida eterna por causa de Jesus Cristo. Né? Paulo prometeu, né, em Filipenses capítulo 1, verso 6, que aquele que começou a boa obra irá completá-la na nossa vida, meus irmãos. Então, e encerra com o escritor aos Hebreus. O próprio Deus, né? Recentemente o pastor leu até esse texto.
capítulo 13, verso 5. Que diz assim: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes. Porque Ele tem dito: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Meus amados irmãos, nós que cristãos, nós perseveramos, não porque nós somos fortes, mas porque Deus nos segura com as suas promessas que não podem jamais falhar. E para encerrarmos a aplicação para nós, a primeira, que nós não venhamos a interpretar Deus pelas circunstâncias, sabe? Quando estivermos com dúvidas, quando estivermos passando por dificuldades, lembremos sempre, a nossa esperança não depende de circunstância alguma, mas tão somente na fidelidade de Deus, daquilo que Deus nos prometeu, sabe? Devemos também, como eu disse, alimentar a nossa alma com as promessas diariamente, sabe? Pregar para nós mesmos. Porque todos os dias, irmãos, são lutas diárias, as lutas são diárias, né? Talvez alguns de nós estejam passando lutas ferrenhas, outros talvez umas lutas menores, mas todos os dias nós enfrentamos dificuldades. Todos os dias nós enfrentamos, e nós precisamos estar alimentados, fortes, com a verdade de Deus em nosso coração, né? Então, quando estiver ansioso, penso que quando Paulo escreve aos Filipenses, né? Não fique aí ansioso por coisa alguma. Coloque diante de Deus, com ações de graça, aquilo que tem deixado vocês ansiosos. E a promessa que tem lá é o seguinte: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, né? Que excede todo entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo. Olha só que coisa grandiosa. Quando estivermos ansiosos, que possamos nos lembrar dessa verdade e pregar para nós mesmos. Quando estivermos, sabe, com medo, passando por uma situação que nos está trazendo dificuldade, nos está dando medo, lembre do que Isaías diz no capítulo 41, verso 10. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Sabe? Quando estiver fraco, lembre que o Senhor diz a Paulo: a minha graça te basta. Sabe? A minha graça te basta. Quando estivermos, sabe, com aquele sentimento de culpa por causa do pecado, lembremos na primeira carta de João, capítulo 1, verso 9, que diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. E se Deus perdoar os nossos pecados, irmãos, estão perdoados. Sabe, não existe mais culpa sobre nós. Sabe, é isso que a gente precisa alimentar na nossa alma. Quando estiver triste, lembre lá de João capítulo 16, verso 22. Sabe, no contexto lá que Jesus estava falando com os apóstolos, dizendo a missão do Consolador do Espírito Santo, na sua despedida. No verso 22 ele diz algo grandioso e gracioso. Ele vai dizer assim para os seus discípulos: agora vocês têm tristeza, mas verei vocês outra vez. Aí o vosso coração se alegrará, e essa alegria ninguém poderá tirar. Ninguém poderá tirar. E é isso, irmãos, que tem que alimentar a nossa alma. É isso que nós devemos, sabe, nos apegar. Essa é a promessa de Cristo para nós. A gente pode até estar triste por um momento, mas Jesus está nos dizendo que um dia Ele vai nos ver novamente. E o nosso coração se alegrará para todo sempre. Para todo sempre, sabe? Então, precisamos nos alimentar da verdade de Deus, nos apegar nas verdadeiras promessas de Deus, para que, diante das dificuldades que surgem, a gente não, sabe, não venha a sucumbir. Uma outra aplicação para nós, irmãos, é ter comunhão uns com os outros. Nesse mesmo capítulo, no verso 25, ele vai dizer, vai exortar o povo a estar em comunhão, né? Não deixar de congregar. E às vezes, irmãos, infelizmente, muitos de nós, quando está passando por luta, uma das primeiras coisas que a gente faz é se afastar da igreja.
sabe? Se afasta da igreja, há dificuldade e a gente fica assim, meio que não quer mais se relacionar com os irmãos. Mas não é isso que a palavra nos ensina. Não é isso que a palavra nos ensina. A palavra nos diz que nós devemos estar juntos. Nós devemos estar uns com os outros, orando uns pelos outros, animando uns aos outros, exortando uns aos outros. Sabe, a gente não pode se afastar. E muitas das vezes os crentes fazem isso. As lutas surgem e as pessoas simplesmente desaparecem. Muitos nem voltam mais para a igreja. E a gente esquece, irmãos, que se as lutas surgem, Deus, ele age conforme os seus desígnios, e muitas das vezes nós não compreendemos. Mas nós não devemos esquecer que Deus, ele é soberano sobre tudo e sobre todas as coisas. Nada acontece sem a vontade e permissão do nosso Senhor. Então, se coisas acontecem na nossa vida, Deus, ele quer conversar conosco, ele quer estar chamando a nossa atenção, ele quer transformar o nosso coração, ele quer mudar o caráter, ele conhece algo que muitas das vezes nós nem conhecemos, que ainda está dentro de nós e precisa ser transformado, precisa ser liberto, precisa ser curado. Mas muitas das vezes nós nos afastamos da comunhão dos santos. Mas, irmãos, se nós quisermos, sabe, vivermos a verdade de Deus, nós precisamos estar unidos. Deus nos chamou para estarmos juntos, nos fazermos um só povo. Sabe, um só povo. Todos nós unidos. E é isso que a gente precisa também pensar, sabe? Somos chamados a confessar juntos. Somos chamados a viver juntos, fortalecer uns aos outros na esperança juntos. Porque nenhum de nós, irmãos, irá conseguir perseverar sozinho. A igreja do Senhor não caminha de forma solitária, vamos dizer assim, uma só pessoa. A igreja é um conjunto, são pessoas, são irmãos com dificuldades, com anseios, com problemas, sabe? Nenhuma igreja é perfeita e a gente precisa entender isso. Nenhum de nós é perfeito. Então nós não conseguiremos perseverar sozinhos. E no fim, irmãos, a mensagem para nós de Hebreus persevere, não recue, não negocie a verdade e não abandone a esperança. Porque, irmãos, nós podemos confiar nas promessas, porque Deus é um Deus imutável, porque Cristo, ele é perfeito. E o Espírito Santo, que está dentro de nós, é a garantia. Que possamos pensar acerca disso. Que o Senhor possa nos dar graça para que possamos verdadeiramente guardar firmes a nossa esperança. Porque fiel é o que prometeu. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.